Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que está nos assistindo à distância, por favor, reserve uma jarra ou uma garrafa com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião e assim ser ingerida como remédio. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 143. Acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Está no Evangelho de Mateus, que foi dito por Jesus, no capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizando no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos decifrantes. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob os lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixai sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Graças a Deus. Bela e reflexiva mensagem. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre nos auxiliando e sustentando todo e qualquer trabalho realizado por nossa casa. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, cá estamos nós, pequenos grãos de areia, elevando os nossos pensamentos a Ti, sedentos de uma luz, de um aprendizado, de melhora, de paz,
de ter muita tranquilidade interior, sedentos de tantas coisas que nós muitas das vezes nem sabemos, mas como temos a centelha divina dentro de nós, estamos a perseguir a tal felicidade. Essa felicidade que ainda não é deste mundo, estão lá nas esferas celestiais, mas tu sempre nos mostra que precisamos trabalhar o hoje para que o amanhã brilhe com tamanha intensidade. É o que cada um de nós, entre os seus altos e baixos, está fazendo neste momento. Talvez para alguns de nós, ainda as notícias do Evangelho se tornem refratárias, mas muitos de nós, sejamos encarnados ou desencarnados, estamos acordando, estamos entendendo e estamos abrindo espaço para que essa boa nova entre e nos encha de alegria, de paz, de tranquilidade e principalmente de plenitude. Obrigado por tudo. Somos eternos pedintes. E o primeiro pedido, mestre amigo, é que, por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por toda a misericórdia e por tudo que Ele nos proporciona diuturnamente. E na maioria das vezes nem percebemos. Te pedimos também, por favor, para que nossa reunião transcorra a contento, que cada um de nós, elevando seus pensamentos, possa colaborar com a espiritualidade amiga, para que o serviço transpareça e seja um sucesso para cada um de nós, sejamos encarnados ou desencarnados. Por favor, também toca a fronte do nosso irmão João, que oferecerá para nós as reflexões desta noite, com aquele cabedal de sua vivência particular, de seus estudos, e nos ajudará, com tantos outros irmãos que aqui por aqui passam, a fazermos as reflexões e pontuarmos a nossa caminhada de forma melhor. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão João? Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando a noite de hoje, no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos, a parábola do semeador. Antes da gente entrar no tema imediato, a gente não pode perder de vista que Jesus utilizava-se muito das parábolas, né? Era a melhor forma de comunicação com aquele povo. E a parábola do semeador tem tudo a ver. Naquela época, Israel era um povo que vivia basicamente de lavoura, criação de gado, pastoreio, ovelhas, cabras e tal. Então tem tudo a ver com o que ele afirma na parábola dele. Vamos ler a parábola. Nós temos três aspectos do tema de hoje. Primeiro, a palavra emitida por Jesus, que está relatada em Mateus capítulo 13, versículo 1 e 9. E depois, uma outra colocação de Mateus também, no mesmo capítulo 13, nos itens versículos 18 e 23, ele explica detalhadamente o que ele quis dizer Jesus com a parábola apresentada. E a última é um recado para nós. A palavra de Jesus diz assim, a palavra do semeador diz assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à porta do mar. E vieram para ele muita gente, aquelas pessoas que iam assistir aquelas colocações que ele fazia, né? De tal sorte que, entrando em uma barca, ele se assentou. E toda a gente estava em pé na beira do mar, né? Ouvindo o que ele dizia. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo ele, aí que se sentou, olha dizendo ele, primeira vez, aí que se sentou e saiu a semear. E quando semeava, uma
parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte, porém, caiu num pedregulho, numa área pedregosa, né? Onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura, mas saindo do sol, a queimou. Ela não conseguiu penetrar na terra, né? E porque não tinha raiz, ela acabou secando. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos também. E cresceram os espinhos, e estes a afogaram, tomaram conta do espaço, não deixaram ela progredir, ela germinar. Outra, enfim, essa é a última, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60 por 1 e outros a 30 por 1. Percentual de produção. Né? E completou dizendo assim: o que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Agora vamos à explicação que Mateus deu para aquele povo do que significava essa parábola de Jesus. Ele diz assim: ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino, a palavra de Deus, e não a entende, vem o mal e arrebata aquilo que se semeou no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente junto da estrada. Não teve chance nenhuma. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Recebe a palavra, vem, não entende. Porém, ele não tem em si raiz moral para entender aquilo. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém, sobretudo, as tribulações da vida, os problemas, né, começam a aparecer, e as perseguições por amor da palavra, logo decai, ou seja, aquilo não dá valor nenhum àquilo, porque aquilo não penetrou o coração dele. Ele ouviu, entendeu, achou muito bonito, mas aquilo não penetrou na mente dele. E o que recebeu, como diz, agora vamos àquela terceiro item. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse mundo, as preocupações da vida e o engano das riquezas, ele já está bem, uma situação financeira equilibrada, ótima, não precisa mais se preocupar com nada. Isso tudo sufoca a palavra e ela fica sem frutos, infrutuosa. E por último, é aquele que recebeu a semente de uma boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende e a pratica. E dá frutos. Praticando, ela dá frutos. E assim, uma dá 100, outra dá 60 e outra dá 30 por 1. Essa colocação 1, 100, 30 por 1 é o seguinte, é que muitas das vezes, eu quis dizer aqui, um único grão gera 30 grãos. Um único grão gera 60 grãos ou 100 grãos, de acordo com a qualidade com que é cuidado, com que é tratado e da forma como é cuidada aquela plantação, ele produz mais ou produz menos, mas começa produzindo. Melhor do que aquele que não produziu nada, aquele que produziu 30 está ótimo, né? Aí nós chegamos do nosso lado. Esse nosso lado que é a nossa realidade aqui. Aqui já tem uma colocação de Kardec, agora é uma colocação de Kardec, já não é mais de Mateus. Ele diz assim: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais nós podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Verdade. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais esses ensinamentos não passam de letra morta? Não tocam o seu coração, não produzem nele alteração de comportamento, ele se mantém naquela mesma condição
moral que tinham antes. Não altera nada a existência daquilo. Que, à semelhança das sementes caídas das pedras, não produzem nenhum fruto. Agora que ele entra na nossa situação, ele diz assim: a outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. São muitas categorias, né? Olha só, diz assim: não oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade, e está se referindo o primeiro item. Verdade. Eu sou suspeito para dizer isso, porque eu fui assim. Eu cheguei aqui, aliás, como muita gente chega na doutrina espírita apenas pela curiosidade, sobretudo dos fenômenos que se apresentam através da mediunidade. E não se mantém assim o tempo inteiro, não estudam, simplesmente aceitam a doutrina, não penetram na realidade do que é a doutrina espírita. A doutrina espírita não são apenas os fenômenos mediúnicos, aquilo é só uma coisa, um detalhe da doutrina. Kardec não criou a mediunidade, ele simplesmente deu nome à mediunidade. Essa característica, a mediunidade existe desde a existência do ser humano na Terra, sempre teve. Então, existem alguns espíritas que assistem às reuniões, se valorizam muito, acham aquilo curioso, mas não se procuram entender exatamente o que significa aquilo e não procuram o resto, porque a doutrina espírita não é só o mediunismo, né? Depois tem outro. Agora é o item 2, que está bem em cima desse item 2 que o Matheus falou. Daqueles que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessantes apenas enquanto elas se satisfazem a sua imaginação, mas que depois de ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes. Tem pessoas que realmente assistem às palestras e ficam encantados, às vezes mutadores, com a forma como a palestra foi feita, mas aquilo não penetra nele, ele não utiliza aquilo na realidade. Vamos para 3. 3 diz assim: e existem aqueles que acham muito bons os conselhos e até os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmo. Existem pessoas que acham realmente espíritas que ainda estão aprendendo, né? Que estão estudando, que usam muito, pegam isso, escutam nas reuniões os conselhos que são passados, as explicações que estão dadas para as situações, veem o defeito, sabem, mas aplica aquilo sempre, o defeito é sempre, a trave está sempre no olho do outro, nunca no olho dele, né? Ele não aplica, então, ele não assume o que ele, na realidade, a falha que ele está cometendo, a forma como ele está agindo de forma errada. E existe o quarto, esse sim. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Eu vou me reportar na semana passada, quando o Edivaldo fez um tema para nós na noite de terça-feira, falando dos bons espíritos, lembra? Quem são esses em que a semente caiu na boa terra e produziu? Alguns produzem só 30%, outros produzem 60%, outros produzem 100%, de acordo com a capacidade de cada um. Aí não está se tratando com relação à mediunidade, não. As pessoas, tem muitas pessoas fora da doutrina que pensam que mediunidade é um dom, não é não. Mediunidade é um compromisso tremendo que a gente assume lá atrás antes de vir para cá. Mediunidade é uma ferramenta que a gente recebe para cuidar do outro, para cuidar do próximo. Rigorosamente isso.
Há quem diga, eu já escutei aqui há muitos anos atrás, eu cheguei uma pessoa dizer uma coisa interessante: olha, mediunidade tem tudo a ver, com certeza, com a responsabilidade que a gente tem nessa vida em função de dívidas do passado. Então, ele dizia assim: eu acho que todo grande médico é também provavelmente um grande devedor. A Rosana rindo lá. Senão não seria um grande médium, né? Veja bem, as pessoas que se ligam apenas com relação à mediunidade não sabem o valor que tem um espírita que não trabalha mediunicamente. Eu, como disse aqui ainda há pouco, cheguei aqui preocupado em conhecer o fenômeno, a curiosidade a respeito do fenômeno, né? Muito embora eu não sentisse nenhum tipo de influência mediúnica, como não tinha até hoje, e fiz o trabalho do curso de passe, fui passista durante muito tempo, agora que eu não aplico mais passe em função de problema de saúde. Agora, amigo, talvez seja o médium mais importante que a gente tem aqui dentro, esse grupo que está aí. É com certeza o médium que mais atua na casa. É esse grupo que está sentado na parede ali. É o médium mais atuante numa casa espírita, é o médium passista. As pessoas, eu tinha um amigo que disse: eu sou só passista. Como se isso fosse tão pouquinho, né? O contrário. É o contrário, não se vangloriem disso, não. Isso é missão, amiga, comprou isso. Então, veja bem, eu também me preocupei com aquela preocupação com relação ao fenômeno, e depois eu aprendi que não era o fenômeno do meu caminho era outro. Não tinha nada a ver com o fenômeno. Então, são preocupações. O tema que o Divaldo passou na semana passada, que ele falou assim: os bons espíritos. Quem são os bons espíritos? São aqueles que estudam a doutrina e que a praticam. Eu vou encerrar o nosso tema com uma frase: olha, eu não sei se eu sou um bom espírito. Eu só tenho toda a esperança e vou lutar sempre para ser um espírita bom. Porque não basta ser um bom espírito, é necessário que você seja também um espírita bom, que você tenha o amor no teu coração, em condições de transmitir esse amor para o outro, a preocupação com o outro. Isso, na minha opinião, é ser espírita bom. Eu ainda estou longe de ser um bom espírita, com certeza, mas eu estou torcendo para me transformar num espírita bom. Obrigado pela atenção de vocês. Ficamos aqui e até a próxima semana, se Deus quiser. Faço minhas palavras do João. Estamos tentando, né? Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mais uma vez. Que bênção, que oportunidade, que misericórdia e que presente estarmos aqui fazendo reflexões sobre o Evangelho. Com certeza, vai ecoando em nossas mentes a partir de agora. Vamos nos pautando de uma outra forma. Nossa postura diante de nós, da vida e do próximo, vai se modificando. Mas dependente disso, está a nossa vontade, a nossa boa vontade, repito. E assim, mestre amigo, entendendo esses presentes que recebemos, entre tantos outros, que nós nem tomamos ciência, os fluidos positivos que já estão aqui nesse ambiente, estão nos envolvendo, estão tratando de cada um de nós, sejamos encarnados ou desencarnados. Tudo isso só nos mostra mais uma vez o grande amor que o Pai tem por nós. E tu, mestre amigo, sempre aquele bom intermediário, na falta de um vocabulário melhor para descrever o que é a tua presença, o que é a tua luz, o que é a tua grandeza. Mas, mestre, sempre ouças do fundo de nosso coração: muito obrigado. Obrigado por tudo, por toda a presença, por
teus exemplos e porque você nos disse: eu estarei convosco para todo sempre. É emocionante sabermos disso. Mestre, mais uma vez leve nosso agradecimento até o nosso Pai. E mais uma vez estamos a te pedir que aqui cada um de nós possa estar trabalhando positivamente na tua seara. Esteja, por favor, com os nossos irmãos médios fascistas, que logo, logo estarão nas suas câmaras de trabalho, mais uma vez também dando continuidade a essa beleza de oportunidade que é estarmos aqui. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de frutoterapia. Que a tua paz esteja sempre com todos nós, e nós sabemos que ela sempre está. Nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Quanta luz